1 Pedro, capítulo 1, versículo de 8 a 9. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Alegria indizível é uma alegria que não pode ser verbalizada. A gente não tem como explicar tamanha alegria. Então ele diz, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria inexplicável e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Glória a Deus. Amado Deus, nos conduza nessa meditação e que o teu Espírito fale, Senhor. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, o mundo, nesse momento de carnaval, o mundo parou para viver um momento onde se busca a plena alegria, onde tudo é permitido para se experimentar uma alegria que tire todos da realidade. Todos sentem essa necessidade de sair um pouco dessa dura realidade que o país tem vivido. Então esse é um momento em que se esquece tudo e se vai em busca de experimentar uma alegria, a qualquer preço e a qualquer custo. É como abrir um parênteses na vida, e nas convicções para curtir 5 dias, onde tudo é lícito, desde que resulte na alegria. Então, em nome da alegria, esquece tudo que a gente está vivendo, e tudo é permitido, desde que a gente alcance a alegria que a gente está procurando. A ponto, irmãos, da mídia, ela gastar o horário nobre, que é um horário caríssimo, para lembrar de todos usarem camisinha, ou seja, está declarando em alta voz que é o momento de fazer sexo, a ponto de dizer, olha, usa camisinha, ou seja, vai ter sexo, compra camisinha porque está liberado. E isso em um horário nobre, que é um horário caríssimo da televisão. Então você vê que a gente acredita até que muitas pessoas usam o carnaval para brincar, mas o espírito que reina no carnaval é um outro espírito. De fato, a alegria até alcançada, a gente tem que reconhecer que as pessoas realmente atingem seu alvo, elas ficam alegres, esquecem da realidade, têm esse parênteses na sua vida, realmente alcançam isso. Seria um erro a gente negar que a alegria é alcançada. É o mesmo erro da gente dizer para alguém, olha, não usa droga porque é horrível. E se a pessoa for experimentar, vai ver que a droga é muito gostosa e vai falar, ele mentiu para mim, então é um mentiroso, e a gente vai se descredenciar. A verdade é que a droga é maravilhosa, por isso que todos buscam, mas a questão não é isso, é para onde ela vai levar a pessoa. Então a gente cai aqui na mesma questão. A alegria alcançada verdadeiramente no carnaval, as pessoas ficam entorpecidas por uma alegria que não conseguem viver no restante do ano. E essa alegria realmente é alcançada, a gente tem que reconhecer isso. Seja por prazer, seja através de danças, bebidas e até de sexo. Pois está liberado, o aviso usa camisinha, mas o sexo está liberado, Quando a televisão diz, para comprar, usar camisinha, está dizendo, olha, pode fazer sexo, a camisinha está liberada. Mas o grande problema dessa alegria é que ela tem uma data para terminar, Quarta-feira de cinza, a gente olha para as pessoas, todo mundo acabado, meio deprimidos, triste, porque toda essa alegria que entorpecia, ela foi embora. Ela vai embora, o carnaval vai embora e leva ela junto e volta à realidade. Porque essa alegria, por mais que ela entorpeça, por mais que ela tire a pessoa da sua realidade, ela não pode permanecer, ela não pode se sustentar, porque ela depende de uma circunstância que foi criada para que ela exista. Porque tanto a alegria quanto a felicidade que o mundo dá, ela é decorrente de circunstâncias, e ninguém consegue manter uma circunstância favorável por muito tempo. Você não pode manter o país inteiro em carnaval durante o ano todo, senão acabou o país. Muito embora o carnaval esteja se dilatando cada vez mais, Na Bahia começa bem antes, aqui no Rio já está começando bem antes, do sábado de carnaval, mas não dura o ano todo e não tem como se manter um carnaval pelo ano todo. Então essa alegria, ela tem data para começar e tem data para acabar. E Pedro, ele nos fala de uma alegria
indizível, que não pode ser verbalizada. Ele vem nos falar de uma alegria que não depende do que a gente realiza exteriormente. A alegria que a gente vive que o povo vive no carnaval, ela é criada de uma circunstância externa, não algo que está dentro do homem, mas uma circunstância externa que contagia o homem no seu interior. Mas a alegria que Pedro está falando aqui é uma alegria que é criada no interior e não no exterior, por isso ela não depende de circunstância, porque ela está dentro de nós. Essa é a diferença. Assim como a nossa vida é eterna, a nossa alegria também é eterna. A alegria que o reino de Deus nos dá, a alegria que Jesus trouxe para a nossa vida, essa alegria é eterna. Ninguém pode tirar essa alegria de nós. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 9 a 15, diz assim, João 15, de 9 a 15. Eu vou citar muitas passagens, então vamos só no projetor para a gente ganhar tempo, Como o Pai me amou, assim também eu os amei. Permaneçam no meu amor. Jesus falando, olha, permaneçam em mim, no meu amor. E por que isso? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. A obediência, ela nos leva a permanecer no amor de Deus. E ele diz, tenho-lhe dito essa palavra para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está falando, olha, se vocês me obedecem, vocês viverão no meu amor. Qual o resultado disso? Uma alegria completa. E essa alegria é eterna, porque ela não vai acabar na quarta-feira de cinzas, mas ela vai seguir conosco por toda a eternidade. E ele diz, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo os servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu lhes tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ser amigo de Deus. Essa é uma felicidade que não vai acabar na quarta-feira de cinzas, pois ela é eterna, assim como nós somos eternos em Cristo. A alegria de ter a vida eterna é infinitamente maior do que as tristezas que experimentamos na nossa vida. Por isso essa alegria ela é inabalável. A alegria que o mundo oferece, ela não sobrevive à tempestade, não tem como. Essa alegria do carnaval, que a pessoa está mergulhada na alegria do carnaval, se acontecer alguma coisa na vida dela, acabou aquela alegria e vai embora. Mas a nossa alegria, ela não depende, ela está dentro de nós, então as circunstâncias externas, elas virão, mas elas não poderão tirar a nossa alegria, porque ela não está firmada naquilo que a gente está alcançando ou tendo no mundo, mas ela está firmada em Jesus Cristo, que está habitando em nós. Por isso ela pode prevalecer. O mundo zomba da alegria que encontramos no amor de Deus e continua buscando anestésicos para a falta de Deus em seu coração. Essa é a verdade. O mundo, o homem, todo homem sente a falta de Deus em si, porque nós viemos de Deus e nós sentimos falta. Há um vazio no homem que só Deus pode preencher, e aquele que está no mundo, ele sabe que tem o vazio, ele reconhece isso, mas ele não sabe como preenchê-lo, porque ele não encontrou a Deus, não encontrou a Cristo. E a verdade é que o mundo tem oferecido diversos anestésicos para o homem poder calar esse vazio e para que o homem não busque a Deus. E o carnaval é mais um deles, mais um dos anestésicos que o mundo oferece para dizer, olha, tudo aqui é maravilhoso, você não precisa de mais nada além do que o mundo está te oferecendo. O carnaval é a festa da carne, onde se alcança uma alegria que é fruto da satisfação da carne, ou até mesmo do se embriagar pela euforia coletiva. A grande verdade é o que eu digo, por mais que existam pessoas que inocentemente brinquem o carnaval, o espírito que reina no carnaval é o espírito maligno, e ali todas as práticas que envolvem essa festa, elas reverenciam os desejos da carne, e isso é dito claramente até pela mídia, quando diz, olha, usa camisinha, ou seja,
Faz sexo, mas usa camisinha. Não está dizendo para você não fazer sexo. Pode fazer, está liberado. São 5 dias que está liberado, mas usa camisinha. A única recomendação é essa. Então, é algo que visa a satisfação da carne. Ninguém está pulando o carnaval visando a alegria do outro, a felicidade do outro. A busca é daquilo que ele mesmo está precisando. Ninguém está olhando para o outro, mas cada um está olhando para si mesmo. Por isso não há um espírito, né, santo nisso, mas o espírito que reina é o espírito do inimigo. Lá em Salmos 51, 12, diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Né? Davi, quando peca, né, e ele escreve esse lindo Salmo 51, pedindo perdão a Deus, ele diz, olha, devolve-me a alegria da salvação. Ou seja, Davi podia experimentar todas as alegrias porque ele era rei reconhecido, né? Um homem reconhecido, um homem reverenciado, um homem que era respeitado por todas as nações. Então ele gozava de prestígio, né, do homem, tudo que o homem que ele podia ter, que o dinheiro pudesse comprar, ele tinha, mas ele pede a Deus, devolve-me a alegria da salvação. Davi experimentou a alegria da salvação, ele não conseguia mais abrir mão dela, era o que importava para ele. Tamanha essa alegria, né? Bem diferente da alegria do mundo. Romanos 11, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando Paulo diz não é comida nem bebida, ele está se referindo àquilo que satisfaz a carne. Ele está dizendo, o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é aquilo que a nossa carne precisa, mas ele está dizendo, é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é unicamente espiritual, da uma realidade espiritual nossa. Ele não vem para satisfazer nada que seja da carne, mas ele é todo voltado para o Espírito. Hebreus 12, capítulo 2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Está dizendo que por essa alegria tão grande do reino, Jesus suportou até a cruz. Ou seja, Jesus não se abateu sabendo tudo que ele ia passar, porque a alegria do reino era muito maior. Talvez a gente não tenha experimentado na plenitude a alegria do reino, mas até onde a gente experimentou, a gente sabe com certeza que no mundo a gente nunca encontrou essa alegria. Ela é constante, ela é eterna e ela é plena. Salmo 47, né, versículo 1, batam palmas vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. O salmista, ele proclama, né, ao povo, né, como se alegrar e cantar no Senhor diante de tudo que Ele é e diante de tudo que Ele faz. Ou seja, uma vez que a gente está diante de Deus, não tem como a gente não glorificar a Deus, não tem como a gente se alegrar e cantar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Não nos resta outra coisa a fazer. O nosso coração, ele se alegra quando estamos ao lado do Senhor e quando Deus está habitando em nós. Salmo 16, 8 e 9. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Né? Ele está dizendo aqui que essa alegria, ele goza da alegria do reino ao lado do Senhor. Ou seja, a alegria do reino de Deus, ela não está em outro lugar que não seja em Deus. Essa é a grande questão e esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Porque ao dizer isso, ele está dizendo aqui, olha, sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado, por isso meu coração se alegra. Ou seja, não há alegria fora de Deus. Ele fala, essa alegria do reino que eu vivo, ela existe porque eu estou sempre diante do Senhor e Ele está ao meu lado. E isso, irmãos, é algo que nos alerta, né, de uma forma muito pertinente, sobretudo nesse momento de carnaval, porque o grande motivador da nossa alegria é Deus.
A fonte da nossa alegria é Deus. Por isso a gente tem que ter o cuidado para não se desligar da fonte, porque essa alegria pode ser confundida com a alegria do mundo, e a gente precisa ter esse cuidado. Eu vejo hoje, e muitos irmãos já contemplaram isso, desfile de carnaval gospel. Amados irmãos, isso é algo que realmente me incomoda, porque o que está por trás disso, na verdade, não é evangelizar. O que está por trás disso é você botar uma roupagem cristã em algo que você não deveria estar presente. Porque o espírito que reina ali não é o de Deus, então você é como se fosse o desejo de estar pulando o carnaval, então vamos dar uma roupagem a isso cristã para a gente poder estar lá. E Jesus, eu lembro que Jesus diz, olha, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Eu creio, irmãos, que essa atitude é olhar um pouco para trás, para aquilo que nós já fizemos, mas que não podemos fazer mais. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente vive uma realidade hoje que o mundanismo está dentro da igreja. A gente não tem como negar que o mundanismo está dentro da igreja. A igreja já foi muito mais separada para Deus do que ela é hoje. E eu vejo isso com muita cautela e muito cuidado. O cristão está se metendo numa celebração, numa festa onde ele não deveria estar, vestindo uma roupagem cristã, para estar onde não deveria estar. O fato de estar lá louvando, de forma gospel, não justifica a presença do cristão numa festa que é ímpia, uma festa que não tem nada de Deus ali. E pior do que isso, a gente tem que sempre lembrar disso, a nossa presença, ela autentica o local que a gente está e o que está acontecendo onde a gente está. Esse é o perigo. Eu retorno aqui a uma situação que eu vivi em Mesquita, de um jovem que chegou para mim e perguntou, o cristão pode ir no Rock in Rio? Eu falei, não, Rock in Rio não é lugar para cristão. Mas o cristão onde está evangelizando. Eu falei, você não está indo lá para evangelizar e você sabe disso. Pior do que isso, as pessoas que estiverem lá vão dizer, não tem nada demais, eu fui lá e fulano estava lá, ele é cristão, e a sua presença está autenticando. Por isso que hoje, a Igreja de Nova Vida orienta fortemente aos pastores a não celebrar casamento em festas, porque nem sempre a festa tem um perfil de uma festa de cristão, e o pastor vai lá, celebra o casamento, depois senta lá na mesa, aí acabou o casamento, começa a rolar de tudo, e o pastor está ali, não tem nada demais, você não viu, tinha um pastor lá, o que tem? O pastor estava lá, e o pastor está autenticando uma coisa que na verdade não é para ser autenticada. Então a gente tem que ter o cuidado aonde a gente está levando, para onde a gente está indo e o que a gente está levando. E eu vejo com muita reserva essa questão. E muitas outras coisas que a gente tem visto hoje, como falar funk gospel. Pelo amor de Deus, gente, a grande questão do louvor não é o ritmo que você está cantando, aí é que está o erro. Não é o ritmo que você canta que vai levar um louvor agradável a Deus. O louvor, o que Jesus falou sobre o louvor? Ele disse, olha, Deus procura adoradores em espírito e verdade. O que ele está dizendo? O que Deus está olhando é o que você está declarando para Ele. Se está vindo do coração, se é do espírito ou se é da boca para fora. Isso é o que Deus está olhando no louvor. Agora, o ritmo que você está cantando, isso para Deus é indiferente. O que é relevante no louvor é o que a gente está declarando para Deus. E da onde está vindo? Se está vindo da boca ou se está vindo do Espírito, se é o Espírito que está movendo, se está vindo do nosso coração. E eu tenho muito cuidado com isso, gente, eu sou muito cuidadoso com isso, porque muitas vezes é você botar uma roupagem cristã, porque quando você está preocupado em atingir pessoas, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a linha é muito tênue. Será que a gente está querendo atingir pessoas pela evangelização ou agradar as pessoas? Porque o grande problema do louvor é esse. Eu creio, irmãos, que o ministério mais difícil da igreja é o louvor. Por isso é o ministério que a igreja tem mais problemas nos dias de hoje. Porque a linha da adoração e apresentação ela é muito tênue. É muito tênue e você passa de uma para outra sem perceber. Sem perceber. E a gente precisa ser muito cuidadoso com isso, irmãos, porque eu não vou dizer que não tenho desejo de evangelizar, mas isso é um terreno muito perigoso.
muito perigoso mesmo, porque o mundanismo ele entra na igreja, e eu creio, irmãos, que tem usado muito isso para entrar. Eu tenho visto artistas, né, não querendo jogar, mas eu tenho certas dúvidas, muitos artistas que se convertem e continuam cantando a mesma coisa que cantava lá fora, só muda a letra gospel para poder continuar cantando. Aí está evangelizando, eu não sei se está evangelizando, se não conseguiu tirar a mão do arado, e acho que se ele está tirando a mão do arado e olhando para trás, porque Jesus ele pede que a gente seja radical, uma vez que é dele e acabou. E a gente precisa ter cuidado com isso. Não estou dizendo que não tenha validade, mas a gente, ao tocar nessas coisas, tem que ser muito cuidadoso ao tocar nisso, porque o mundanismo ele não entra na igreja de uma forma clara, ele entra muito disfarçado. Se não fosse assim, ele não entraria. Aquilo que é declarado a gente não recebe na igreja, mas ele entra porque ele entra com uma roupagem cristã, uma roupagem gospel, e vai entrando. Quando eu vejo líderes, né, pessoas reconhecidamente, né, e isso também me incomoda muito, personalidades, né, cristãs, pelo amor de Deus, né, como a gente viu, e por isso a Nova Vida ela rejeita veementemente a mídia, né? Várias pessoas já chegaram para o Primarch, uma igreja do tamanho da Nova Vida já poderia ter um programa na televisão. Ele falou, de jeito nenhum, a gente não pode usar um meio corrompido para pregar o evangelho. A gente fala, aí uma vez uma irmã falou para mim, né, num curso de batismo, mas mesmo meio corrompido você pode estar evangelizando. Eu falei, tá bom, irmã, então você assiste o programa com frequência e você vai ver que boa parte dele é preocupado em arrecadar o dinheiro, porque é caríssimo você estar ali na televisão. E detalhe, a briga para um tirar o outro do ar e tomou o lugar, elevou esse preço de uma forma tal que um dos horários mais caros da televisão hoje é o horário gospel. É um dos mais caros porque os próprios pastores elevaram, disputando um com o outro, para ver quem ia tirar o outro do ar para tomar o lugar. Isso dito pelos próprios pastores que estão na mídia se queixando disso. Então, é um meio corrompido e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Precisa ter muito cuidado. Porque se você entra numa coisa dessa, e a gente vê testemunho de pessoas, né? A gente teve o exemplo aí, né, de padres que frequentavam, acho que programas de televisão, e eu cansei de ver eles numa situação horrível, porque surgiam situações ali no palco que ele não poderia estar, entendeu? Perto daquilo ali, está ali sem denunciar aquilo e teve que calar, porque é toda uma plateia e todo mundo ali, ele é um voto vencido, alguém, e ele se omitiu, ficou quieto ali porque não podia falar nada, porque está no lugar onde não deveria estar. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A mídia, irmãos, ela oferece espaço, mas ela tem um controle, não tenha dúvida disso, ela tem um controle o tempo todo. Ela tem um controle o tempo todo, e a gente precisa ter cuidado, e eu tenho muito medo, irmãos, disso, porque a grande questão aí é, como eu falei, o louvor verdadeiro a Deus é aquilo que você está declarando para Ele, isso é o louvor, né? Isso é o louvor, é o que a gente está declarando a Ele, não a forma que a gente está fazendo, mas o que a gente está dizendo, vem do coração, é de Deus, a gente precisa pensar nisso. E eu, sinceramente, eu tenho visto umas motivações diferentes, né? Pessoas chegar, não, vamos para o funk gospel que vai atingir, porque muita gente gosta de funk, mas quando você começa a observar as letras, observar as posturas, você vê que, na verdade, não é um evangelismo. A pessoa simplesmente veio para a igreja, mas continua querendo participar daquilo, então vamos botar uma roupagem gospel, que a gente está na igreja e continua cantando a mesma coisa e com o mesmo público. Isso é muito perigoso. E o resultado, irmãos, que a gente tem visto disso, não tem sido, acho que, muito bom, não. Né? A gente precisa ter cuidado, né? Então, amados irmãos, essa palavra de hoje, ela vem nos alertar, para a gente ter um pouco de crítica com isso, né? Porque a cada ano que passa, eu vejo a igreja acho que se enfiando mais nessas coisas. Tanto em televisão, né, que antigamente você não via a igreja na televisão, não via. Hoje em dia, você pegar um dia de semana à tarde, você vai trocar canal, é pastor de ponta a ponta. Né? E se você for ver o que ele tem que fazer para estar ali, pedir absurdos, porque é caríssimo, ele está ali, ele tem
Então, o foco deixa de ser pregar o evangelho, mas ele tem que se preocupar em agradar as pessoas para ele poder ter ibope e sustentar o programa no ar. Essa é a grande questão. E você perde o foco é sempre Deus, é a glória de Deus. Então, amados irmãos, às vezes a gente tem a sensação de que, como cristão, a gente foi colocado à parte dessa festa, mas eles que estão à parte da verdadeira festa, né? Da alegria do reino de Deus que nós estamos vivendo. E a gente precisa, né, ter um senso crítico em relação a essas coisas. Né? Carnaval gospel aí tem arrastado multidões. Tem arrastado multidões, mas eu fico preocupado, porque estão entrando onde não deveriam estar, autenticando aquilo que não deveriam estar autenticando. Porque, com certeza, aquele que está lá, ele quer um respaldo para estar lá. Quando você vê, irmãos, todo o debate, né, que tem em televisão, que chamam pastor, isso é todos eles. A presença do pastor ali não é ninguém que chama pastor para debate de televisão, está chamando porque quer alguém para evangelizar ali, não é. O que você vê, a tendência da entrevista é sempre querendo endossar o que eles fazem com uma palavra que o pastor dê, ou querendo colocar por terra aquilo que ele está dizendo. Ele nunca é chamado ali para pregar e prevalecer o evangelho, não. Ou é colocado numa situação ruim, que todo mundo contra ele, tentando derrubar aquilo que ele está falando, ou querendo usar as palavras dele para acobertar aquilo que o evangelho não acoberta. Então a gente tem que ter muito cuidado para tocar nessas coisas, que com certeza muita gente que está vendo esses desfiles gospel aí está falando, está vendo, até a igreja agora está participando. Não tem nada demais no carnaval, até a igreja está participando. Isso é muito perigoso, né? E eu vejo isso com muita cautela, né? Não estou dizendo, irmãos, não estou generalizando, mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que ter cuidado, olhar isso com senso crítico, porque o mundanismo, ele usou diversas formas para vir para a igreja, para entrar na igreja, ele está instalado na igreja, e essa é uma das formas, então a gente tem que ser cuidadoso com isso. Por isso a Nova Vida, né? Qualquer louvor que seja colocado, ele passa por uma crítica teológica. Né? E eu, na reunião até com a equipe de louvor, falei, nós precisamos colocar novos louvores aqui, né? A gente vai fazer um trabalho em cima disso, tenho chamado a equipe de louvor a fazer um trabalho para... Tem muitos louvores conhecidos que não temos aqui, mas isso tudo precisa ser analisado teologicamente para ver o que está correto e o que não está, que tem muito louvor aí que é muito bonito, mas teologicamente é errado. E a gente tem muito cuidado com isso, porque aquilo que você canta fica na cabeça da pessoa. Um exemplo que eu dou, né? Esse louvor aí entra na minha casa. Se você for lá no começo, diz, eu quero subir o mais alto que eu puder para chamar a atenção de Deus. Isso é errado. A gente não precisa subir num lugar alto e ficar lá abanando para Deus olhar para a gente. Isso teologicamente é totalmente errado, mas foi um louvor que ganhou o Brasil. Está na boca de todo mundo, e a pessoa, sem sentir, ela está levando para o coração, através daquilo que ela repete, uma coisa que é totalmente errada, né? A gente não precisa estar gritando, esperneando, subindo em árvore para Deus nos ver. E não foi porque Zaqueu estava em cima da árvore que Jesus o chamou. Jesus já sabia da presença dele ali, porque Jesus sabia de todas as coisas. Mesmo que ele tivesse misturado, Jesus teria chamado ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado, irmãos, a gente tem que estar filtrando, né, para a gente não descuidar dessas coisas. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos por estarmos nessa manhã na tua presença. E nós queremos te pedir, Senhor, cuida dos nossos irmãos que não estão conosco aqui hoje, que estão viajando, que não puderam estar aqui. Guarda cada um, Senhor, assim como guarda as nossas vidas, pois Tu és o nosso Deus, Tu és aquele, Senhor, que tudo faz e tudo pode. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, aos Teus cuidados. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém.